Olá, tudo bem? Voltaremos a falar sobre religião hoje com o livro Nas Sombras do Estado Islâmico. Confissões de uma Arrependida, de Sophie Kaziki. É uma africana que nasceu no Congo. É uma narrativa pessoal, distribuída em 160 páginas e em 22 capítulos. Vai nos trazer o relato dos momentos que Sophie passou junto ao Estado Islâmico, desde sua conversão ao islamismo, sua viagem e as dificuldades que passou na capital do Estado Islâmico, Raqqa. A história, o relato começa com Sophie pequena, ainda criança, e sua convivência com sua mãe, que era uma pessoa que ajudava muito os carentes. Ela trabalhava sempre em pró dos carentes, lá na África. Porém, aos 8 anos, sua mãe falece e ela fica meio que perdida, meio desnorteada no mundo, sem saber direito o que acontece. Então ela segue com sua irmã e o marido para a França, onde ela vai viver e passar toda a sua juventude. Por volta dos 18, 19 anos, ela também vai começar a trabalhar em prol dos necessitados, igual a sua mãe. Pessoa que ela tinha um carinho excepcional e era muito apegada. Sua mãe teve um papel fundamental na sua vida. Então, no momento que ela faleceu, ela sentiu um baque e ativou também a depressão nela. Depressão que ela vai ter que conviver ao longo da vida, enfrentando diversos fatos para tentar combater essa doença. Pois bem, voltando à adolescência, ela começa a trabalhar com pessoas carentes também, ajudando, no sul da França. Lá ela conhece o seu namorado, o futuro marido, Julien, com quem tem um filho. Com o passar do tempo, ela começa a perceber que está faltando algo na vida dela. É um sintoma da depressão. Sempre buscar algo para aliviar esses momentos difíceis. Então, o seu trabalho na casa de bairro, como era chamado, já não começa a satisfazer todos os seus desejos. Então ela procura algo a mais. E é nesse momento em que ela se converte ao Islã. Ela não foi influenciada por ninguém, foi uma decisão própria dela. Então ela partiu, procurou as pessoas necessárias para fazer essa conversão, percebeu que era apenas um ritual simples. Ela realiza esse ritual e a partir de determinado momento ela se torna uma muçulmana. Ela mantém esse fato em segredo do marido e de algumas pessoas durante um tempo. Porém, posteriormente não tem como esconder por muito tempo e divulga para todos, que aceitam, né, embora o marido fosse ateu e tivesse algumas ressalvas, ele não questiona muito e aceita a mudança da esposa. Com o passar do tempo e o seu trabalho na casa de bairro, Sophie conhece várias pessoas, muitas também que estão se convertendo ao Islã, muitas que estão partindo para a Síria, para Raqqa, para atuar em prol do Estado Islâmico. E é isso que acontece com 3 jovens que ela conhecia. Eles partem para a Síria, sem avisar ninguém, sem avisar os parentes, e começam a trabalhar, né, a militar em prol do Estado Islâmico. Posteriormente, os parentes, os amigos e ela descobrem, fica sendo um momento muito difícil. Os parentes passam por grandes dores, pelo pesar de saber que seus filhos partiram para a guerra. E por uma guerra com fins não claros, com fins justamente de terror, algo triste. Então Sophie tenta amparar essa família, a família desses jovens, o máximo que ela consegue. Pois ela também já os conhecia, pois eles frequentavam a casa de caridade, onde ela trabalhava. Depois de algum tempo, os jovens conseguem contactar Sophie. E começam a conversar com ela, porque eles tinham uma grande intimidade com ela. Ela era uma pessoa que tinha muita facilidade de lidar com os jovens. Começam a tentar mostrar a necessidade dela lá em Raqqa.
a capital do Estado Islâmico. Mostram que ela é necessária lá. Mas necessária para quê? Então eles relatam para ela a permanência de um hospital com poucas pessoas trabalhando e que atendem muitas mulheres. Eles mostram que ela é necessária nesse hospital e conseguem comovê-la, talvez também por conta da depressão que ela vinha sofrendo. E ela começa a pensar que talvez fosse necessário partir para a Síria para ajudar as pessoas daquele hospital. Então ela fica muito receosa, mas em determinado momento, tem até uma frase que eu anotei aqui que um dos jovens passou para ela, né? Ele falou assim: Sophie, é a França, a vida moderna e egoísta que nos escraviza. Perde-se a energia vital vivendo dessa maneira. Ou seja, é uma espécie já de lavagem cerebral que eles estavam fazendo nela para trazê-la à causa do Estado Islâmico. E eles conseguem. Ela, em determinado momento, percebe que é necessária lá, avisa o marido que vai passar umas férias, junto com o filho, na Turquia. Compra a passagem, o marido leva ela até o aeroporto e eles partem, então, para a Síria. Para a Turquia e depois eles atravessam a fronteira em relação à Síria. Lá na Síria, ela foi recebida pelos jovens que providenciaram um apartamento para ela ficar, alimentação e tudo mais. Só que a partir do momento que ela chega lá, ela consegue perceber a realidade do país, a realidade da guerra, a realidade do terror e como a mulher é tratada lá. Então, a partir do momento que ela chega, ela já percebe que tem que mudar totalmente suas vestimentas, não apresentando, não deixando à mostra nenhuma parte do corpo, nem as mãos, nem os pés, nem nada. Ali ela já começa a perceber o quão difícil será viver naquele país. E a partir desse momento também, outros fatos, ela vai para o hospital, começa a trabalhar lá, mas as dificuldades de viver naquele país são grandes e ela decide voltar. Mas voltar não vai ser tão fácil quanto ir. E aí teremos várias histórias das dificuldades que ela passou para retornar à França. Esse é um pequeno resumo do livro, ele está gratuito no Kindle Unlimited. Em relação às notas, facilidade da leitura, eu vou dar 4 estrelas, pois é um livro bem escrito, que te prende, não possui frases mal elaboradas. Em relação ao conhecimento, também vou dar 4 estrelas, porque ele nos mostra qual é a realidade da Síria, das mulheres, da depressão, do aliciamento que esses terroristas fazem para trazer pessoas à sua causa. Em relação ao entretenimento, eu também vou dar 4 estrelas. É interessante saber a história de uma pessoa que foi praticamente iludida e ingênua para partir para um Estado Islâmico em guerra e com valores totalmente inversos aos das pessoas de bem. E essa é a nossa análise de hoje. Em breve teremos mais resenhas. Até lá e um grande abraço.